Olá, sejam bem-vindos ao programa Shinzen Ambiental. Neste mês de janeiro, nós vamos estar juntos no dia 25, no primeiro workshop Shinzen Colégio Harmonia. É um prazer estar com vocês neste vídeo. Lançaremos a aula inaugural, a aula número 1, e logo a seguir nós vamos ter o nosso encontro remoto com todas as orientações. Tenham um bom aproveitamento, estejam conosco nas próximas aulas e até o dia 25. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Olá, sejam bem-vindos à nossa aula 1, Significado da Educação Ambiental e a Imagem Construída pela Criança. Essa nossa aula é promovida pela Shinzen Ambiental, é um programa voltado às ações do meio ambiente da Associação Shimane Kenjin do Brasil, que conta com o apoio da Agência de Cooperação Internacional do Japão, a JICA, e com o governo da província da Shimane, por meio do Centro Internacional de Shimane. Tem como objetivo fomentar e divulgar o ensino da educação ambiental sob conceitos japoneses e todas as boas práticas que se referem ao meio ambiente, contribuindo assim no aprimoramento das habilidades práticas para a educação ambiental, promovendo a compreensão e iniciativa, a proteção ambiental junto às crianças e aos cidadãos. A nossa pergunta é: por que educação ambiental agora? Hoje, mais do que qualquer momento da nossa atual recente história, nós temos grandes desafios e enfrentamentos ambientais a tratar. E educação ambiental é um desses caminhos que propomos aqui, através de metodologias aprendidas na província do Japão. Nessa metodologia, nós propusemos aqui dois caminhos. O primeiro caminho é focar na ideia básica do que é essa educação ambiental aí proposta por Shimane. E primeiro nós vamos focar na questão da formação dos sujeitos. E sujeitos aqui, nós entendemos que são pessoas com entendimento ambiental, capazes de assumir uma sociedade sustentável. A partir da onde? A partir da localidade, do local que ela vive. A segunda ideia aqui é entender a forma específica como nós traremos essa educação ambiental. E quando nós falamos de forma específica, estamos falando exatamente da formação, de pessoas que tenham conhecimentos, mas tenham atitudes, e que esses conhecimentos e atitudes sejam transformados, em conceitos de valores e técnicas necessárias para uma compreensão da educação ambiental global. Nós entendemos que os problemas globais, antes eles começam nos locais. Então, primeiro nós vamos tratar aqui da educação ambiental local, do local para o global. Mas para trazer essas ideias de o porquê uma educação ambiental agora e uma educação ambiental com uma metodologia de ensino nas escolas japonesas adequadas para escolas brasileiras, tendo como dois pilares essa ideia básica e essa forma específica, nós encontramos lá na frente alguns problemas a resolver. Destes problemas a resolver, nós enfrentamos algumas diferenças entre o ensino praticado no Brasil, a metodologia em educação ambiental praticada no Brasil, em alguns momentos, e o que é a educação ambiental praticada no Japão, considerados alguns elementos destes: o meio ambiente, o sistema de ensino de cada país, o currículo de cada país, as condições humanas
não é, que estão a cada escola de cada país e das condições materiais em cada país. Todos esses itens, eles sempre foram pensados na implantação desse sistema. Ele foi um projeto, um programa pensado sob os especialistas brasileiros, os especialistas japoneses, sempre em acordo mútuo, né, naquelas condições necessárias para o desenvolvimento de um projeto eficiente e mais viável e eficiente. Bem, para isso nós percorremos alguns caminhos. O primeiro desse caminho, nós elaboramos na primeira fase o projeto Shimane. Quanto a isso, nós temos duas lives e no final desta aula nós vamos colocar ali o referencial para vocês poderem assistir essas duas lives. Lá nós abrimos exatamente o que foi a implantação dessa primeira fase e também da segunda fase do projeto. Na verdade, ele começa em 2014 e vai até o ano 2020, com implantação desta metodologia nas 3 escolas do ensino fundamental 1 do município de Caçapava. Então, neste caminho percorrido, nós fizemos várias ações, tivemos várias ações aqui. A primeira dessas ações foi o levantamento de campo. Fomos a campo estudar o que era o município de Caçapava, porque devemos lembrar que essa educação ambiental ela é uma educação ambiental que começa no seu local de vivência. Neste processo, fizemos muitas revisões de conteúdo daquilo que era possível fazer no Japão, mas não era possível fazer aqui nas nossas escolas. E isso tudo nós vamos trazer lá na frente, em cada aula que vai ser desenvolvida nesse programa, ok? Nós utilizamos praticamente todos os recursos que nós temos disponíveis hoje, né? Bem antes desse momento atual que nós estamos, nós já contatamos, né, Shimane através de e-mail, de videoconferências e encontros presenciais, né? Ora, especialistas em Shimane vindo ao Brasil, ora, os professores envolvidos no projeto fazendo treinamento naquele país, conhecendo as escolas, fazendo estágio dentro das escolas públicas japonesas de ensino fundamental 1. E tudo isso resultou numa produção de materiais, tanto de teoria quanto caderno de atividades, que também nas lives, que nós vamos deixar aqui no final do vídeo, vocês poderão ver exatamente como que tudo isso ocorreu, ok? O que nós citamos no slide anterior foi compreensão mútua. Era necessário pegarmos realidades tão diferentes, tão distantes em alguns aspectos, principalmente quando nós tratamos aí de recursos, tanto humanos quanto materiais de cada país, mas nós tínhamos que nos unir não pelas diferenças, mas por aquilo que nós encontrávamos em comum, que era tanto do grupo japonês quanto aqui do grupo brasileiro, era a vontade pela busca do desenvolvimento efetivo de uma educação ambiental eficiente no território em que ela fosse aplicada, trabalhada na localidade. E essas 3 entidades, né, a JICA, SIC e município de Caçapava, durante todos esses anos do projeto, tiveram muitos encontros de compreensão de cada um, porque nós tínhamos vários fatores aí, né, para tratar nesse caminho, desde a questão da língua, da cultura e dos modos em que cada um pudesse agir conforme a necessidade que o projeto exigia em alguns momentos do seu cronograma. Então, isso sempre foi muito conversado. Essa compreensão mútua, ela desenvolveu muitos sentidos de grupo, de coletividade, e isso foi uma das coisas mais preciosas desse projeto. Foi o sentido da busca da compreensão do outro, né? Entender o outro. Isso foi um diferencial aí nesse projeto, também fundamental para que ele tivesse prosseguimento, né? Deste projeto, né, muitas ações existiram, resultados no projeto, nós temos resultados muito concretos. A primeira ação que nós tivemos coletiva aqui para o município foi um workshop no ano de 2015. Neste workshop foram dadas as primeiras noções do que seria esse projeto, quais eram os objetivos do projeto, o que
Caçapava esperava desse projeto, o que o corpo de professores do Ensino Fundamental 1 já tinha visto enquanto educação ambiental, e como que Shimane pudesse contribuir da melhor forma para que tivesse um desenvolvimento maior da educação ambiental aqui no município de Caçapava. A partir desse primeiro contato dos especialistas com toda a rede e com as discussões, e também no mesmo período nós fomos até o Japão fazer também o reconhecimento das escolas japonesas, foi produzido aí um manual de orientações técnicas. Este material de manual, né, de orientações técnicas foi impresso, produzido no Japão, trouxeram o material já pronto, distribuído em toda a rede municipal para os professores de ensino fundamental 1, e foi o resultado desse trabalho de 3, 4 anos de muita pesquisa, muito estudo, muita viagem, muita visita, muito estágio e muito trabalho, tanto na hora da formatação do manual de orientações técnicas, quanto aos cadernos de atividades. Nós fizemos as adaptações curriculares legais e necessárias aí para uma educação possível no nosso território e de acordo com a nossa realidade aqui, né? E tudo isso foi entregue no workshop de 2016. Então, no workshop de 2016, nós entregamos a teoria, executamos algumas práticas, com total consciência de que é necessário que tenhamos um entendimento pleno da teoria para a execução dessas práticas, né? Eu sempre anoto, quando eu falo em metodologia, isso. É necessário, para que haja uma prática eficiente, o conhecimento da sua teoria, né? Porque unindo teoria e prática, nós temos o quê? Uma prática consciente. E sobre isso nós vamos tratar também numa outra aula muito específica. E aí nós fechamos no ano de 2016, com avaliações no ano de 2017, e a partir do ano de 2017, que é uma próxima aula que vocês vão ter aqui com a professora Silene, nós vamos ver também como é que foi implantado de maneira mais prática aí esse projeto nas escolas do município de Caçapava, né? Mas o que era foco fundamental aqui, né, nesse primeiro estágio, era o nosso entendimento de qual era o modo de ser em educação ambiental que nós iríamos trazer de Shimane. O que era o ponto central ali, né? Então, nós ali observamos o seguinte: é preciso compreender o mundo em que se vive. A todo tempo, nós vimos nas práticas da escola japonesa o seguinte: é preciso compreender o mundo em que se vive. E onde as pessoas vivem? Eu vivo no Brasil como um todo, em todo o Brasil? Não. Eu não vivo em todos os estados do Brasil, em todas as cidades do Brasil. Eu vivo numa cidade específica, num bairro específico e trabalho em outro bairro. Então eu tenho ali o meu primeiro poder de ação é onde eu vivo, é o poder local. Se no conjunto cada um, né, tiver a possibilidade de ação efetiva no seu local, o global, o coletivo, ele tem essa tendência, então, ser muito mais eficiente. E aí vem aquela noção de o mundo e seu ambiente, né? Tratado nesses termos em que a gente colocou aqui, tanto o ambiente mais global quanto o seu ambiente local. O homem e a natureza, agressor e vítima, problemas globais tornando-se individuais, consumo em massa, produção insustentável ambientalmente. Esses são itens que nós vamos tratar aqui nas próximas aulas, segundo o nosso manual de orientação técnica aqui, né? A gente vai precisar estar trabalhando aqui como pontos temáticos, mas como desenvolver tantos itens, né, de complexidade com as crianças. Bem, primeiro a gente teve que entender qual é a imagem construída pela criança e o currículo de educação ambiental na escola japonesa. Isso foi muito importante, que a primeira noção que nós tivemos em todos os materiais didáticos que nós acessávamos é que em tudo sempre a palavra é a criança.
E qual é a diferença de criança e aluno? Nós vamos aprofundar esse debate lá na frente, em outra aula, não hoje. Aqui nós estamos dando só uma observação geral do que é essa nossa metodologia para depois aprofundar. Estamos indo do geral e depois vamos para o específico de cada item que nós estamos tratando nessa inicial aqui. Mas é muito importante que nós entendamos que a criança é um ser muito mais amplo e complexo do que um aluno nesse sentido, e depois a gente fecha isso aí, tá bom? Por quê? Quando eu falo de aluno, eu estou colocando a criança dentro de alguns quadrados, e esses quadrados, não é, já estão assim planejados em vários currículos, segundo cada país, segundo cada cultura, etc. Então nós formamos muitas vezes alunos. E no sentido em que a gente precisa tratar a educação ambiental, mas a educação de maneira geral, é tratando de criança, que é um ser muito mais complexo, muito maior do que um aluno. Mas isso é um debate para uma outra aula que nós vamos ter, ok? Mas esse entendimento fica aqui o registro, para que nós possamos nas próximas aulas estar tratando aí. Educação ambiental, nós vamos nos apropriar aqui deste conceito, a formação de sujeito capaz de assumir uma sociedade sustentável. Isso de acordo com o conceito aí tratado na Carta de Belgrado de 75. Também nós vamos tratar em futuras aulas, né, do entendimento do que é a interdisciplinaridade e a possibilidade de interdisciplinaridade dentro desse projeto. Que nós, quando entramos em educação ambiental, nós não estamos fazendo um trabalho isolado. Não existe uma matéria chamada educação ambiental. É um trabalho de coletivo, dos grupos que compõem toda a comunidade escolar. E aí é um trabalho que dentro dessas comunidades escolares, não é, cada um vai contribuindo com a sua área de conhecimento. Então, nós vimos, por exemplo, as crianças para estudar alguns ambientes, a quantidade de conhecimentos diversos que elas tiveram que acessar. Então, vamos entrar na água, vamos ver os seres marinhos, e vamos tratar depois das plantas que estão na água, da vida que tem na água. Então, as crianças elas foram precisando cada vez mais acessar outros conhecimentos que explicassem aquilo que elas estavam observando. Então, é muito importante aqui o uso da interdisciplinaridade, e nós vamos tratar isso lá na frente. Né? Nós temos aí pontuado agora, mas que nós precisamos aí tratar lá na frente de como funciona essa questão interdisciplinar dentro dos projetos de educação ambiental. Lá no final da nossa objetiva, na central, né, no objetivo central aqui, nós temos uma questão. Qual é a nossa busca, será, enquanto você faz um projeto de educação ambiental? Desenvolvimento. Né? Aqui a nossa busca é pelo desenvolvimento, e aí a gente colocou ali, olha, começando o desenvolvimento local. A partir dos pequenos desenvolvimentos locais, não é, há o entendimento, não é, e essa metodologia ela traz muito disso, né, a partir desse desenvolvimento local, do regional para o nacional e para o global. Então nós precisamos começar pelo que a gente vive, pelo que a gente está. Né, e encadeia todo esse processo sendo trabalhado constantemente, né, e com políticas públicas sérias na questão do meio ambiente e da questão da educação ambiental. A busca é o desenvolvimento sustentável dessas sociedades. E é daí que a gente parte para o senso realmente de um dos pontos que são pilares nessa metodologia, que é a busca pelo maravilhar-se. Maravilhar-se aqui é uma proposta que nós vivemos intensamente quando nós tivemos nossos estágios no Japão, não é? Maravilhar-se aqui, vamos aqui consertar, é a busca pelo aprender além da sala de aula, muito além da sala de aula. Né? Então, esse primeiro senso de maravilhar-se é sair daquele quadrado da sala de aula e descobrir o mundo lá fora, mas tudo isso sobre uma metodologia, sobre um planejamento. Né? Não está uma coisa solta, tudo com seu objetivo já determinado e conversado, tratado
principalmente com as crianças, né? Sair a campo. Sair a campo, qual é a importância de sair a campo? É ver a realidade, ver o que é real, né? Quantas vezes a gente aqui, né, já tinha trabalhos aqui sendo realizados em educação ambiental, nós fazíamos estudos do meio, e nos estudos do meio nós percebíamos os problemas reais que nos cercavam ali naqueles locais de vivência, né? E isso é importante a criança já ter o hábito de sair, observar, pesquisar, anotar e tratar, né, depois de tentar resolver aí os desafios que elas encontraram lá no mundo real delas, né? Incentivar a curiosidade em todos os aspectos, né, dentro de todas as dimensões que nós temos, tanto nas escolas brasileiras, de materiais e de humanas, etc., é um dos grandes desafios, né? Em muitos trabalhos, a gente imagina como é que eu posso, então, incentivar essa curiosidade dentro de toda a realidade que eu tenho aqui, né? Desde a forma das nossas organizações de escola, a organização da vida de professor, etc. Mas a gente tem que partir de um princípio. Então, a gente, dessa metodologia, é justamente que nós ficamos pensando nesses anos. Como é que eu vou tratar, então, esse sentido de maravilhar-se com as condições que nós temos hoje na nossa escola? Isso existe, tem um caminho, né? Ele é um pouco mais elaborado, trabalhado segundo nossas condições, mas nós temos de tudo aí para incentivar nossas crianças, sim, a cada vez mais em busca da sua curiosidade, né? Na nossa formação dela enquanto ser, pessoa, indivíduo, cidadão. E emergir os 5 sentidos da criança é fundamental nesse processo. E aí, como emergir nesses 5 sentidos? Como levar as crianças a aprender fora da sala de aula? Como tratar dessas crianças a campo real? Como é enfrentar a realidade quando elas encontrarem, né? Incentivar a curiosidade sobre quais pontos, enfim. Estas e outras questões nós estamos planejando para as próximas aulas, para os próximos vídeos. Neste primeiro vídeo nós fizemos aqui um ensaio de como a gente pode estar traçando alguns caminhos, norteando alguns caminhos para o desenvolvimento desse projeto segundo o programa de Shizen Ambiental, com apoio aqui da Associação Shimane Kenjin. Mas aqui fica a nossa primeira noção do que é essa educação ambiental, da nossa aula. Contamos com vocês para os próximos vídeos, e nos próximos vídeos agora nós pretendemos abrir aqui a cada conceito que nós deixamos aqui aberto para vocês, tá bom? Tenham um bom aproveitamento do seu dia, uma boa semana e até mais. Tchau, tchau.